Esse vídeo de hoje eu quero trazer para vocês. Eu iria fazer, né? Eu iria fazer, não, estou fazendo um replay de mercado aqui. E eu decidi passar para vocês essa visão na questão de estrutura de mercado, né? Eu utilizo muito essa questão de estrutura de mercado para auxiliar na minha técnica principal. E funciona muito. E o que eu quero passar para vocês? Como interpretar e como vocês podem interpretar aí e utilizar a estrutura de mercado no dia a dia do seu trabalho aí quando você estiver operando, para que isso te auxilie de alguma forma na sua técnica atual. Sempre quando eu vou é, sempre quando eu vou trabalhar a estrutura de mercado, eu sempre tendo a marcar um dia anterior. No caso, eu estou indo trabalhar aqui o 8/6/2026. Eu sempre marco o dia anterior, que foi a sexta-feira, para ter noção do que está acontecendo. Então, a noção clara minha é de que na sexta-feira fechou uma estrutura de baixa, porque eu tenho máximas mais baixas que as máximas anteriores, eu tenho mínimas mais baixas que as mínimas anteriores. Chegou a fazer essa máxima mais alta e essa mínima mais alta, mas acabou sendo rompido, como você pode ver aqui, ó, rompeu para poder fazer provavelmente uma nova máxima mais baixa que a máxima anterior e dar continuidade por uma nova mínima mais baixa que a mínima anterior. Então essa questão de estrutura de mercado, ela auxilia muito, porque vamos supor, né, um exemplo, vamos supor que nessa zona aqui, ó, então nessa zona aqui, para mim a partir dessa zona o mercado tende a subir, né? Então vamos supor que a partir dessa zona aqui, a tendência atual do mercado no macro é uma possível alta, né, jogando o preço para cima. Porém, quando eu vejo a estrutura do mercado em si, eu não estou vendo máximas mais altas e mínimas mais altas, eu estou vendo máximas mais baixas e mínimas mais baixas, como você pode ver. Então não tem por que eu buscar uma alta se a estrutura de mercado está me mostrando uma venda. Então eu tenho sempre que favorecer e dar direção e prioridade para a estrutura de mercado. Por quê? Porque talvez esteja me mostrando possível alta no macro, mas quando eu vejo a estrutura de mercado no micro, não está me mostrando essa alta, está me mostrando não baixa. Então eu tenho que ir a favor da estrutura de mercado. O que a estrutura de mercado está me mostrando? Para daí poder buscar as operações. E isso é muito viável, entendeu? Então você tem que colocar muito essa questão da estrutura de mercado no seu operacional, porque vai te favorecer muito nas suas operações, no seu dia a dia. E eu vou colocar aqui na prática, mostrar para vocês como eu utilizo, né, nesse replay do dia 8, no dia 8/6/2026, para você ter uma noção mais ou menos. Então eu vou colocar aqui logo, vou trabalhar no 7x, né, para ficar bem rápido. Para você poder aproveitar ao máximo e aproveitar o máximo do seu dia, né, do seu estudo. E é muito bom, cara. Você tem que utilizar a estrutura de mercado no seu dia a dia aí, porque é igual eu falo, talvez seja um dia que tudo está te mostrando compra, e talvez aquele dia não vai estar te mostrando compra, está te mostrando venda através da estrutura de mercado. Então não tem por que você ficar ali, ó, só comprando e o mercado só caindo, né, tentando achar aquele famoso fundo. Este dia, no mesmo dia, não vai estar te mostrando o fundo, entendeu? Então você tem que ir a favor da estrutura de mercado e tentar fazer a confluência aí entre a estrutura de mercado e o estudo do seu macro, né, para poder estar alinhado com todos os tempos gráficos. Isso é muito importante, entendeu? Você tem que trabalhar com todos os tempos gráficos ali totalmente alinhado para a mesma direção, porque vai fazer total diferença aí no seu dia a dia, nas suas operações. Aqui, ó, eu vou deixar rolando aqui, você vai ver
como se traça. Então eu já pego já nessa ferramentinha aqui, ó, já começo a trabalhar. O que eu vejo? Eu vejo que eu tenho ainda as máximas mais baixas que as máximas anteriores. Fechou, né? Teve essa máxima na mesma região dessa máxima aqui, me dando essa máxima mais baixa que essa máxima anterior. E eu tenho essa mínima mais alta que esta mínima anterior. Entendeu? Então eu tenho esta mínima mais alta que essa mínima anterior. Porém, as máximas anteriores, elas ainda não foram quebradas. Então, por mais que eu tenha esta mínima, né, mais alta que essa mínima anterior, o mercado ainda não quebrou, não teve, não, tipo assim, não quebrou as máximas anteriores. Então, a estrutura de baixa é a que manda ainda aqui no mercado, entendeu? A estrutura de baixa é a estrutura atual do mercado. Eu só vou pensar por compra a partir do momento que me dá 3 mínimas mais altas. No caso, eu já tenho uma mais alta que a máxima, que é essa mínima anterior, porém ainda não deu, porque acabou fazendo aqui, ó, outra mínima mais baixa que essa mínima anterior. Então eu tenho máximas mais baixas e eu tenho um mínimo mais baixo que a mínima anterior. Então, se eu tenho esta mínima mais baixa que essa mínima anterior, eu tenho um máximo. E por mais que eu tenha essas duas mínimas mais altas que essa mínima aqui, porém as máximas ainda não foram quebradas. O que me caracteriza é a estrutura de baixa. Entendeu? A estrutura de baixa é a estrutura ainda que manda no mercado. Então não tem porquê eu buscar por compra. Não faz sentido algum eu buscar por compra neste momento, fazer compra aqui nessa região, se no dia eu tenho máximas mais baixas e mínimas mais baixas, entendeu? Então não faz sentido algum tentar procurar por compra em uma estrutura de venda. Eu só posso buscar por compra assim que a estrutura estiver mostrando por compra, entendeu? Então faz total sentido, entendeu? Para mim faz total sentido, é burragem você operar contra a estrutura de mercado, porque você vai se ferrar muito. Tentar buscar aí, se eu tô em estrutura de venda, ficar buscando por compra, tentando adivinhar o fundo para que o mercado, né, no caso, teve essa baixa, né? Tá vendo? Teve essa baixa aqui. Eu vou ficar comprando aqui, comprando, tentando adivinhar o momento exato que vai ter essa impulsão de preço, entendeu? Mas aí, por mais que é uma estrutura de baixa, aí você ganha dinheiro, né? Impulsão de preço, mas você tem que ficar adivinhando o momento exato na qual ele vai, ó, dar impulsão de preço, do que você esperar a estrutura de mercado te mostrar exatamente o momento exato dessa compra. Porém, aqui a gente já tem uma possível mudança de característica, porque eu tenho este fundo, né? Essa mínima, eu tenho essa mínima mais alta que essa mínima anterior, e eu tenho essa outra mínima mais alta que essa mínima anterior. Aí já está começando a mudar a característica. No momento eu tinha essas máximas na mesma região, máxima mais baixa, máxima mais baixa, e acabou fazendo, né, essa máxima mais alta que essa máxima anterior e mais alta que esta máxima anterior. Mas eu sempre olho a máxima anterior, no caso seria essa. Então eu tenho mínimas mais altas e eu tenho essa máxima mais alta que essa máxima anterior, me informando que a partir desse momento pode ser que aconteça, né, uma impulsão de preço para alta, né, porque a estrutura de mercado na qual a vinha de baixa está tendo uma possível mudada nessa região, mas ainda a gente tem, né, máximas mais baixas que as máximas anteriores lá. A gente tem máximas mais altas que essas máximas anteriores. A impulsão de preço aqui foi bem curta, né? Então, as que tem mais relevância são essas impulsões de preço, com o preço entrega um movimento legal. Mas aqui já é uma característica, um pouco de mudança de estrutura, né? Então, você tem que sim levar isso aqui em consideração. Bom, mas acabou entregando também, então rompeu todas essas mínimas que estavam aqui, ó. Acabou rompendo, porque de fato eu tenho, né, essas máximas mais baixas que essas máximas anteriores, e acabou rompendo essas mínimas aqui, que tava duas mínimas, né,
essa mínima mais alta, essa mínima mais alta. Mas acabou tendo um rompimento aqui. Então acaba descaracterizando, né? A possível alta que eu estava esperando, ela acaba sendo descaracterizada nesse exato momento. E para mim, se acontecesse... Deixa eu voltar aqui de novo, porque eu pensei que ia acontecer um movimento interessante ali, que seria talvez um movimento de entrada, né? Eu ia mostrar para vocês aqui, mas acabou não configurando. O que eu tenho? Eu tenho essa mínima mais baixa que essa mínima anterior, tenho essa máxima mais baixa que essa máxima anterior. Se o mercado cair e voltar a me dar um padrão de entrada, seria um padrão de entrada correto. Por quê? Porque a partir desse ponto, no caso, eu tenho essa máxima mais alta, essa mínima mais alta, eu tenho que ter uma máxima mais baixa que essa máxima anterior, eu tenho que ter uma mínima mais baixa que essa mínima anterior. Eu tenho que ter mais uma, no caso, eu teria que ter uma mínima, outra máxima, aí a partir do ponto nessa nova pernada, a gente poderia caracterizar uma tendência de baixa. Porque esse foi o momento que começou a quebrar a tendência. Mas aqui renovou a tendência atual, no caso a tendência de baixa. Né? Só que eu preciso ter uma nova mínima e uma nova máxima. No caso aqui, ó, já aconteceu. Tem essa mínima. Tem que acontecer uma máxima mais baixa que essa máxima anterior. No caso, se me dá uma baixa mais baixa que essa, uma máxima mais baixa que essa máxima anterior, a chance de que entrega um movimento de baixa são mais, né? Porque não está mostrando momento algum aí a estrutura de alta, né? Só está mostrando a estrutura de baixa, né? Estrutura de venda. E 3, né? 1, 2, 3. A partir desse ponto que caracteriza uma estrutura de alta. Para essa estrutura de alta ser quebrada, aconteceu uma mínima mais baixa, uma máxima mais baixa, uma nova máxima mais baixa, vai acontecer essa nova mínima. Nessa nova mínima aqui, eu já posso utilizar os meus gatilhos de entrada, né? Que seria aí o gatilho que você gosta de utilizar, seguindo a sua própria estratégia, no caso, o estudo macro, o pullback em M5. Não sei qual a sua técnica que você utiliza, né? Mas aqui para mim eu tenho uma técnica, eu vou acabar, se me configurar, eu vou acabar mostrando para vocês aqui na prática a importância de entender essa estrutura de mercado e entender o gatilho certo de entrada quando configurar essa outra pernada. A lateral, né? Porque ó, o mercado teve essa abertura aqui, né? E não saiu desse range. Tá trabalhando nesse range aqui, tá um diazinho chato. Não caracterizou a venda, né? Que a gente estava buscando, então no caso teria que ter esse rompimento dessa mínima e me caracterizar um pullback de entrada mais ou menos nessa parte aqui para baixo. Mas acabou, né, quebrando estrutura, buscando uma possível alta. Mas é bom para vocês verem, porque talvez, por mais que eu estou buscando uma venda, tá vendo? Ela não me configura. Por isso que é tão importante esperar as três, no caso, essas três máximas aqui configurou. E eu tinha que esperar as três mínimas, no caso, essa mínima mais baixa, rompe essa nova mínima, volta me dando essa nova máxima e vai me entregar um pullback de entrada, né? Um gatilho de entrada mais ou menos nessas regiões aqui, podendo fazer uma nova mínima mais baixa. Aí o que me dá? Me dá uma máxima mais alta que essa máxima anterior, me dá uma mínima mais alta que essa mínima anterior. E aí segue a mesma estrutura que eu falei, né? Sempre tem que ter três máximas buscando três mínimas. No caso aqui seria as três máximas, no caso uma mínima mais baixa, essa outra mínima, no caso essa mínima me entregaria o gatilho de entrada para poder buscar outro movimento. E aqui segue também o mesmo padrão, então eu tenho a primeira máxima mais alta que essa máxima anterior, eu tenho essa mínima mais alta que essa mínima anterior. Eu preciso de uma nova máxima, no caso já me entrego aqui, ó, uma máxima mais alta. Eu vou precisar de uma nova mínima
Se me desse essa nova mínima, mas aqui já está rompendo essa mínima anterior, no caso eu já rompia nessa mínima anterior, já descaracterizando a possível alta que teria aqui nesse dia. Então esse foi um dia, literalmente um dia lateral, né? Mas mesmo assim foi um dia no qual exatamente são as 10h45 daqui, ó. Então não teria mostrado entrada alguma, né? Seguindo a estrutura de mercado. Talvez você livraria de stop, que se você não tivesse seguindo a estrutura de mercado, com certeza você tomaria esses stops. Então é importante sim seguir a estrutura de mercado, a favor da estrutura de mercado, porque isso pode te auxiliar muito nas suas entradas, no seu dia a dia e te dar bons times, né? Bons momentos ali de entrada e livrar de certos stops que, no caso, se você não estiver seguindo a estrutura de mercado, com certeza você tomaria esses stops. Então é importante você adotar essa forma de pensar, essa forma de estudar seguindo a estrutura de mercado, porque de fato pode te auxiliar muito nas suas tomadas de decisão aí no dia a dia. Então fica essa dica, cara, para vocês implementar e colocar muito essa questão da estrutura de mercado no seu dia a dia, porque eu coloquei e no meu operacional fez total diferença, e é isso que eu quero que vocês entendam, né, que vocês adotam e passem a utilizar e ver se faça sentido, né, quando você estiver trabalhando aí. No caso aqui eu já me deu outra mínima mais baixa que essa mínima anterior, e essa máxima mais baixa que essa máxima anterior. Por quê? Foi quebrado aqui, né? Foi quebrado e foi quebrado, foi quebrado, foi quebrado. Só que esta mínima acabou rompendo essa mínima anterior, me dando uma máxima mais baixa que essa máxima anterior. Aí o que eu preciso? Eu preciso de uma nova mínima mais baixa que essa mínima anterior, de uma nova máxima. Aí na outra puxada da terceira mínima, aí sim a gente já pode buscar o momento certo de entrada, seguindo as nossas estratégias, entendeu? Então de fato auxilia muito. Eu vou buscar o momento certo dessa entrada para poder fazer para vocês aqui. Vamos deixar rolando o gráfico aí. Me deu uma mínima mais baixa que essa mínima anterior, mais baixa que essa mínima anterior. Se no caso me dá, né? No caso vai formar aqui uma nova máxima mais baixa que essas máximas anteriores. Ao decorrer dessa máxima, aí já fica apto, né, para você poder buscar uma entrada. Por que eu falo? Porque é a terceira pernada da máxima, tá vendo? Eu vou até deixar aqui, ó, colocar um pause para vocês verem a importância disso. No caso eu tenho a primeira máxima aqui, no caso essa é a primeira mínima mais baixa, que no caso aqui não, a primeira máxima mais baixa que essa máxima anterior. Eu tenho uma primeira mínima mais baixa que essa mínima anterior, entrega o movimento. Eu tenho a segunda, né, no caso aqui a segunda mínima mais baixa que essa mínima anterior, me formando 3. Eu tenho essa terceira aqui, pernada, que é a terceira máxima mais baixa que essa máxima anterior, me formando 3. O que me indica que a partir dessa pernada ela vai ser uma pernada mais longa, uma pernada que de fato vai me entregar o movimento. Que de fato vai me entregar um movimento. No caso, pela minha estratégia, né? Aqui não é momento de entrada, mas a gente vai esperar um pouco mais aí me configurar. Mas de fato, esse vai ser um movimento que vai entregar um bom movimento para baixo, por ser a terceira puxa. Então assim, ó, por mais que eu falei que essa seria, né, no caso fechou aqui nessa barra de baixo, fechou essa barra de baixo. No caso eu falei que a partir desse momento aqui poderia entregar a terceira perna para baixo. Por isso você viu que tá revertendo para cima. Por isso que é bom, a gente tem que ter uma técnica, né? Você tem que ter um gatilho de entrada, você tem que ter um estudo macro para poder você confluir com a estrutura de mercado. Por mais que
tem essa possibilidade de a terceira perna entregar o movimento, acabou rompendo para cima, né? Acabou não descendo para baixo, quando eu pensei que desceria, né? Acabou rompendo para cima, porque de fato o meu gatilho de entrada com essa configuração não seria uma configuração de queda, mas poderia cair, mas o mais provável é que aconteceria essa puxada de alta, entendeu? Mas não desclassifica, né? Pode ser que aconteça isso, ó, nesse exato momento aqui, né? Nessa VWAP semanal, ó, pode haver uma puxada para baixo, e no meio dessa puxada para baixo pode acontecer os pullbacks de entrada mais ou menos nessas regiões aqui para baixo, ó, né? Podendo renovar essa nova mínima mais baixas que essas mínimas anteriores, entendeu? Então, de fato, pode acontecer isso. Mas no mercado, né, tudo é probabilidade. Você faz um estudo, uma interpretação do gráfico, e através de estudo e backtest você identifica o momento certo que pode acontecer aquela puxada para baixo. Mas de fato, todos os dias é um dia. Não quer dizer que, para mim, né, seguindo o estudo, poderia acontecer essa puxada, mas muitas das vezes não vai acontecer, né? Vai acabar rompendo. Por isso tem que ter um estudo e um gatilho de entrada certo para que você possa seguir todos os dias, para te auxiliar nessa questão da quebra de estrutura, né? Então, uma quebra de estrutura, de fato, você interpreta o mercado com mais tranquilidade, né? Com mais ali, eu acho que com mais eficiência, né? Seria a palavra. Por quê? Talvez um dia, esse foi um dia literalmente lateral. Vocês podem ver, foi um dia lateral. Um dia que ficou dentro desse caixote aqui, ó. Tá vendo? Você vê que ele começou a sair e tá voltando tudo de novo. Foi um dia lateral, um dia chato. Porque o dia anterior teve abertura, ó, e foi um dia com grande movimento, né? Um dia aí que entregou ali, ó, quase 3.000 pontos. Então, quando um dia entrega muitos pontos assim, provavelmente o outro dia vai ser um dia mais lateral, entendeu? Mas fica, né? Fica esse estudo para vocês. Não me mostrou que um gatilho de entrada para poder pegar uma operação para vocês aqui no replay de mercado, mas que de fato esse estudo possa te ajudar de alguma forma, você interpretar o gráfico melhor, tentar entender essa questão da estrutura de mercado, porque, cara, se você não utiliza a estrutura de mercado, você tem que entender e passar a utilizar no seu dia a dia aí, no seu trabalho, quando você estiver fazendo as suas operações, porque de fato, cara, isso pode te ajudar e te auxiliar muito. Porque talvez tem dias, como falei com vocês, tem dia, vamos supor, a partir desse dia aqui eu vou buscar por compra, né? A partir dessa zona, e o mercado aqui só trabalhando aqui embaixo, e seria essa zona uma zona de possível alta, né? Vamos supor, uma zona na qual o mercado trabalha em uma tendência de alta, a partir dessa zona aqui. Porém, em momento algum, você viu que o mercado assim, ficou mostrando máximas mais baixas, né? Mais baixas e mínimas mais baixas. Tentou quebrar a estrutura de mercado para uma alta, porém o mercado vai e devolve a estrutura de mercado para baixo. Depois tenta devolver para alta novamente, como está acontecendo aqui, ó. Aconteceu essa mínima mais alta que essa mínima anterior, aconteceu essa primeira máxima mais alta que essa máxima anterior, que a partir daqui pode acontecer os três que eu estou te falando. Então 1, 2, 3, 1, 2, 3, e dessa puxada pode acontecer o movimento certo de entrada aqui, entendeu? Eu vou deixar esse estudo dessa forma. Olha, vou finalizar esse replay de mercado. Interessante. Você vê que já está marcado aqui já pro dia, né? Hoje é 31, cara, já está marcado aqui pro dia 3, né? Que vai dar segunda-feira. Vou voltar aqui no dia 9, vou requisitar. Eu deixei um estudo pronto para vocês entenderem. Cara, eu nunca tinha feito o replay do dia 8 de 6 de 2026. Eu fiz aqui na hora para vocês.
E tô fazendo aqui o dia 9/6/2026, só pra gente pegar aquele dia, que é o dia lateral que a gente tava trabalhando, pra mim mostrar pra vocês o momento certo. O momento certo da entrada, né? Que seria um momento certo de entrada, se naquele dia deu assim, né? Uma possibilidade de entrada. Se não deu, não tem porquê, né? Talvez ficou um dia ali sem entradas seguindo o meu operacional. Seguindo o meu operacional, talvez naquele dia, no dia 8/6, não teria mostrado a entrada pra mim alguma. Mas se mostrar, eu vou ver. Vou te falar, de fato, nesse dia mostrou. É uma possível entrada pra mim. Vamos jogar aqui, ó. De fato não aconteceu, tá vendo? Não aconteceu. Eu acabei de falar com vocês que nesse dia poderia acontecer essa possível alta se o mercado nos mostrasse essa configuração. Porém, para mim, não deu, né? Fez essa mínima mais alta que essa mínima anterior. Só que ainda, né, fez essa máxima, só que acabou fazendo uma mínima mais baixa, uma máxima mais baixa e deu essa mínima mais baixa que essa mínima anterior. Então para mim não deu a entrada, teria que ser 3, né, no caso. 1, 2, 3. 1, 2. De fato. Chegou a aparecer aqui, galera, um gatilho de entrada nesse exato momento pra mim. Não apareceu. De fato não apareceu. Ficou um dia que no meu operacional não teria feito entrada alguma neste dia. Mas, como eu falei com vocês, né? Fica aí a dica, na qual vocês passam a utilizar no dia a dia de vocês aí, a questão da estrutura de mercado, que pode auxiliar vocês muito, né? Então, valeu, até o próximo vídeo.